A história de hoje é a fórmula para curar. Essa é a doutora Larissa. Do lado dela está a sua amiga, a Maressa. Maressa é a mamãe dessas duas crianças. O menino se chama Gabriel e a menina se chama Marina. Eles estavam passando em frente ao hospital quando de repente encontraram a doutora Larissa. As duas amigas então começaram a conversar e as crianças ficaram por ali brincando e ouvindo o que elas conversavam. Então a mamãe de Gabriel disse para a doutora: estamos passando por muita dificuldade com esse coronavírus. Tantos problemas estão acontecendo. Será que ainda não existe a cura para esse vírus? E a doutora olhou para ela e disse: muitas pessoas estão buscando o remédio, a fórmula para curar essa doença. Assim, Gabriel, que estava ouvindo tudo, olhou para o chão e viu várias formiguinhas trabalhando. Ele agachou e lembrou do versículo da palavra de Deus que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E começou a pensar: eu também preciso fazer a minha parte. Existem tantas pessoas trabalhando. As pessoas aqui no hospital, elas não param de trabalhar, estão cuidando da nossa saúde. Eu também preciso fazer alguma coisa. Quando eu crescer, eu quero ser um pesquisador, um cientista, para buscar a fórmula para curar as doenças das pessoas. Assim, as duas amigas continuaram conversando e quando elas perceberam, opa! Cadê o Gabriel? Ele desapareceu. Então, uma foi para a direita e a outra foi para a esquerda. Elas foram procurar o Gabriel. Ele estava lá dentro do hospital. Ele foi parar lá no laboratório do hospital. E lá no laboratório, que ele já conhecia, ele começou a olhar aqueles remédios, os vidros, os potes coloridos e começou a pensar: quando eu crescer, eu quero ser um cientista para pesquisar a fórmula para curar as doenças das pessoas. Quando de repente a doutora Larissa chegou e perguntou: o que você está fazendo aí, Gabriel? E ele disse: eu estou fazendo a fórmula para curar o coronavírus. A doutora Larissa riu e disse para ele: não se preocupe, existem muitas pessoas buscando o remédio que cure essa doença que é tão grave. E Gabriel disse para ela: não, o coronavírus não é a doença mais grave de todas. Existe uma doença que é a mais grave de todas e se chama pecado. O pecado é a doença mais séria de todas. E o pecado traz muitas consequências. Essa doença não está na pele, não está nos ossos, está no nosso coração. E o pecado trouxe a morte. E a doutora olhou para ele e disse: me fala mais sobre isso. E Gabriel então disse para ela: no início, Deus criou todas as coisas. Ele criou céu, terra, tudo que existe foi criado por Deus. Ele criou o jardim do Éden e ali ele colocou Adão e Eva. E disse para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus. E por causa da desobediência, o pecado entrou no coração do homem e da mulher e de todos os seus descendentes. Nós também viemos de Adão e Eva e nós somos
contaminados com o pecado. O pecado, então, é o vírus mais grave de todos. E ele nos traz a morte. Quem pecar vai morrer. Mas o nosso Deus, o Deus Criador, Ele nos amou tanto que Ele enviou o remédio. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, anunciou as boas notícias do Evangelho, mas na Páscoa Ele foi crucificado. Jesus, Ele se ofereceu, Ele se entregou como sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sexta-feira de Páscoa, Ele foi pregado numa cruz. Suas mãos e seus pés estavam presos com cravos. Em sua cabeça, uma coroa de espinhos. Em dor e sofrimento, Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa. Mas, no domingo de manhã, as mulheres chegaram ao sepulcro. E quando elas chegaram ali, a pedra estava removida e um anjo estava assentado sobre a pedra. E o anjo disse: Por que vocês procuram entre os mortos o que já ressuscitou? Venham ver onde ele estava. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. As mulheres então foram ver. Realmente, ele não estava no sepulcro. Elas foram correndo e disseram para os discípulos. Depois, Jesus apareceu para todos eles. Jesus realmente ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Depois, ele subiu ao céu e está junto de Deus Pai. Mas ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo que mora dentro de nós, é o nosso Consolador e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus em breve irá voltar. Voltará para buscar o seu povo escolhido. Então a doutora ouviu tudo aquilo e com os olhos cheios de lágrima disse para Gabriel: eu percebo que eu tenho muitos pecados e eu me sinto triste pelos meus pecados. Eu preciso de Jesus para mudar a minha vida, para trazer alegria para o meu coração. E assim, Gabriel olhou para ela e disse: a fórmula para curar, a solução a gente já pode encontrar. Basta você orar e pedir a Deus para que Jesus more no seu coração. Vamos orar e vamos pedir isso a Deus. Assim, os dois fecharam seus olhos e Gabriel pediu para que ela repetisse a oração que ele fazia. E agora eu vou fazer uma oração e vou pedir você para repetir essa oração. Junte as suas mãos, feche os seus olhos e repita, mas de coração. Diga assim: Senhor nosso Deus, eu reconheço que eu sou pecador e preciso ser transformado. Preciso do teu perdão. Eu me arrependo dos meus erros e dos meus pecados e te peço que Jesus transforme a minha vida. Ele é o Cordeiro que derramou seu sangue para perdoar os meus pecados. E por isso eu quero viver para a glória do Senhor, viver para anunciar essa história tão linda. Em nome de Jesus, amém. Assim, a doutora entendeu que a fórmula para curar do pecado é Jesus. Jesus pode nos curar, Jesus pode nos salvar. O remédio é o seu próprio sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E aquele que é protegido pelo sangue, aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que confessar
com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Este será salvo. Assim, ela disse para Gabriel: vamos até sua mãe, porque ela já deve estar preocupada. Essa é a nossa história de hoje, a fórmula para curar. Ouça essa canção e aprenda essa música que fala sobre isso. Eu estava pesquisando, buscando encontrar a fórmula para curar vírus e doenças, mas eu me lembrei que o maior vírus e a maior doença é o meu pecado. E a fórmula para curar, a solução já posso encontrar. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz. E a fórmula para curar, a solução já posso encontrar. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, este será salvo. Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, este será salvo. E a fórmula para curar, a solução já posso encontrar. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz. E a fórmula para curar, a solução já posso encontrar. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, este será salvo. Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, este será salvo. E a fórmula para curar, a solução já posso encontrar. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz por mim.